A paz do Senhor a todos do canal Teologando. É um prazer poder cooperar com esse canal, trazendo uma palavra de edificação para todos que acompanham e que estão inscritos neste canal. Desde já os nossos sinceros agradecimentos ao presbítero Edmiro, meu amigo e irmão em Cristo. Querido, nosso muito obrigado em nome de Jesus. Que Deus continue derramando graça sobre a sua vida. Bem, meus amados, o meu nome é Wagner Lisboa, sou missionário no continente, faço missão no continente africano, precisamente no país de Gâmbia. Estamos aqui, eu e minha família, amando de Deus para cumprir com seus propósitos, certo? E desígnios em nossas vidas e na vida do povo dessa nação. Ore por nós em nome de Jesus. Bem, eu quero compartilhar com vocês de uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração esses dias, e eu quero compartilhar com vocês. Chegou o momento de compartilhar com vocês. Deus me edificou e com certeza há de edificar também a sua vida. Eu quero vos convidar a abrir a vossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. E o verso 25 em diante. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando carcereiros e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. 28 diz, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Muito bem, meus amados, é um texto bem conhecido, certo? Texto bem conhecido. E eu quero dar um tema a essa mensagem com esse texto. E o tema é, os planos de Deus são maiores que as nossas realizações pessoais. Os planos de Deus são maiores que as nossas realizações pessoais. Queridos, a história que eu acabei de ler foi vivida pelo apóstolo Paulo e o missionário Silas, quando esteve na sua segunda viagem em Filipos. O apóstolo Paulo, ele quando escreveu Romanos, a carta aos Romanos, o capítulo 8, verso 28, quando Paulo diz, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que ele chamou de acordo com o seu propósito. Quando Paulo disse isso nesse verso, Paulo sabia do que estava falando. Paulo, ele entendia os planos e os projetos de Deus na vida dele. As circunstâncias que Paulo vivia, Paulo sabia discernir Deus naquele momento trabalhando e agindo. Por mais que a situação fosse adversa, por mais que a situação fosse desfavorável, mas se Paulo estava vendo que era de Deus aquele momento, então Paulo adentrava naquele momento mesmo com fé, com garra, e vivenciava o momento com fé, obtendo assim depois a vitória em Deus, porque sabia discernir os planos e os propósitos de Deus na vida dele. Paulo, como bem disse, não tinha sua vida como preciosa, ou seja, Paulo não vivia para o seu bel prazer, para os seus gozos naturais, pessoais do dia a dia. Não, Paulo estava para viver, para cumprir com os propósitos de Deus na sua vida. E sabemos, querido, pelo versículo que eu citei de Romanos, do 28 e de 8 de Romanos, sabemos que pelo contexto, o texto dessa passagem que Paulo escreveu aos Romanos, entendemos muito bem que ali, podemos entender que ali está a soberania de Deus, o amor de Deus, o agir de Deus e os planos de Deus na vida de cada indivíduo, de cada ser humano da humanidade. Nós não viemos a este mundo por obra do acaso. Nós não viemos a este mundo para viver à toa. Somos fruto da soberania de Deus, da soberana vontade de Deus, e estamos aqui porque Ele tem planos, projetos e propósito na minha e na sua vida. E que a minha vida e a sua vida não venha a ser vivida superficialmente, naturalmente ou materialmente. Pois se assim vivermos, não entenderemos, não compreenderemos a grandeza e a magnitude dos propósitos de Deus na minha e na sua vida. Então,
temos que entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus no nosso dia a dia. Paulo entendia o dia a dia dele, de Deus na vida dele. Pois nem sempre, querido, se nós não entendermos isso, o dia a dia de Deus, nós vamos entender que nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar no melhor lugar, segundo a minha perspectiva, segundo a sua perspectiva. Nós temos que entender, queridos, o que é estar no centro da vontade de Deus. Se você está agora, nesse momento, vivendo algum momento difícil, turbulento, mas se esse momento Deus já ministrou na sua vida, que é Ele, esteja aí, querido. Passe por esse momento, por essa dificuldade, sabendo que é estar na vontade de Deus. Vai redundar na glória dEle, vai redundar em bênção na sua vida e nas de outras pessoas que você está convivendo. Passe por esse momento, porque pode ser de Deus na sua vida. Bem, a história que eu li em Atos dos Apóstolos, que é essa que eu quero trazer uma mensagem de edificação para a sua vida, foi narrada em Filipos. Depois que Paulo expulsou um espírito maligno de uma menina, certo? Que dava lucros aos seus senhores. Essa menina, dia após dia, seguia Paulo e Silas e ela clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles trazem a mensagem da salvação. Por vários dias essa menina trouxe essa mensagem, certo? Gritando na rua atrás de Paulo. E olha que ela não estava xingando Paulo, ela estava elogiando a Paulo. Ela estava trazendo a palavra, ovacionando a Paulo. Mas Paulo viu que aqueles aplausos, que aquele momento de glória que aquela menina estava dando para ele, não vinha de Deus. Queridos, cuidado, a sua vida ministerial tem um propósito, e é para enaltecer o nome do Senhor e não o seu nome. Cuidado com os aplausos, cuidado, porque há momentos quando somos ovacionados, se nós não soubermos realmente discernir os propósitos de Deus para a nossa vida ministerial, nós iremos atrapalhar, certo? A nossa vida ministerial. Paulo, quando viu aquilo, ele viu, isso não vem de Deus. Existem elogios, existem aplausos que não vêm de Deus, irmãos. E devemos saber discernir isso e rejeitar esses aplausos que não vêm de Deus, que vêm atrapalhar a nossa vida ministerial. Paulo discerniu aquilo, irmãos, e expulsou aquele espírito. E quando Paulo expulsou, queridos, aquele espírito, aí trouxe para ele um problema, a perseguição. Porque quando se prega o evangelho de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, querido, porque o evangelho é confrontador, o evangelho é desafiador, o evangelho é perturbador, o evangelho ele incomoda, o evangelho ele separa e une. O evangelho separa o homem do pecado e une o homem com Deus. E quando o evangelho não é pregado da forma correta, nada disso ele faz. Quando o evangelho não é pregado com os propósitos que Deus realmente nos deu para pregar, ele não confronta, ele não desafia, ele não perturba, ele não separa, ele não une. Então, Paulo, querido, sabia qual era o propósito do seu ministerial com a pregação do evangelho. E quando pregou, foi pego. E aí diz o texto, a história, que eles levaram uma surra e foram levados à prisão. Bem, e é lá na prisão que Paulo e Silas começam, perto da meia-noite, começam a louvar e cantar hinos de louvores ao Senhor. E diz o texto que aquele terremoto trouxe a liberdade, certo? Entre aspas, a liberdade. Porque o cárcere, as portas foram abertas. Eu já ouvi muitos pregadores empolgados, muitos pregadores eufóricos, e por não fazer uma leitura bem cautelosa, uma boa leitura, uma boa interpretação, comete um grande erro nessa passagem. Qual é o erro que esses pregadores que eu já vi pregando em missão cometerem? Eles empolgadamente, de forma frenética, dizem: queridos, e naquela noite Paulo e Silas pregavam hinos, louvavam e adoravam o Senhor, e de repente os alicerces foram abertos e eles foram libertos para a glória de Deus. Querido, o texto não diz isso. O texto não fala nada sobre isso, que eles foram libertos através daquele terremoto. Se vocês bem prestarem atenção no texto, que vai do 16, essa história, do 16 até o 40, se vocês verem meditar esse texto, vocês vão entender que a primeira lição, a prisão de Paulo e Silas era indivíduo. O verso 39 e 40 já nos diz que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Então a prisão era indevida. O que aprendemos com essa história? Se você está passando por uma
passando por algo que é indevidamente, segundo a sua visão. Porque, queridos, tem coisa que nos acontece que dizemos, como é que pode? Isso não é para ter acontecido. Isso não é para estar me acontecendo. Mesmo assim foi com Paulo. Paulo era romano, cidadão romano, não era para ter sido preso. Primeiro, a sua prisão foi indevida, mas Deus permitiu ele ser preso. Deus está permitindo você passar por isso, assim como Paulo. Paulo, cidadão romano, foi preso indevidamente, de forma indevida, mas foi preso. Estavam lá indevidamente. Então veja, o que é que eu aprendo? Pode ver que no texto, Paulo não saiu da prisão de uma forma sobrenatural. O sobrenatural que aconteceu na vida, naquele cárcere, naquela noite, não foi para libertar Paulo. Você já parou para pensar nessa passagem, nesse texto? Que você talvez já ouviu de forma errada, pregado de forma errada? Paulo, o sobrenatural que aconteceu no cárcere naquela noite não foi para libertar Paulo. Naquela noite, Paulo entendeu, porque o texto diz, quando o carcereiro viu, queridos, quando o carcereiro viu que Paulo, que as portas estavam abertas e que possivelmente todos tinham fugido, tentou tirar sua vida com a espada. Aí Paulo falou, não faça isso que aqui nós estamos. Não faça tal, todos estamos aqui. Uai, e eles não fugiram? Não, porque Paulo e Silas, interessante que os demais não fugiram. Eu vejo aquela cena inusitada, as portas abertas. Irmão, qual é o preso que não quer sair? Que não quer fugir e correr? Mas, se o homem de Deus está nos propósitos de Deus, no caminho de Deus, cumprindo com os desígnios de Deus, querido, ele não vai dar um passo à frente, vai esperar a ordem de Deus. Bem, a porta se abriu, mas não foi para mim sair, não foi para mim fugir. Paulo sabia qual é o propósito da porta aberta. E você? Você sabe qual é o propósito da porta aberta para você? Você sabe qual é o propósito da sua liberdade? Você sabe por que é que Deus libertou você dessa enfermidade? Você sabe por que é que Deus libertou você da prisão do pecado? Você sabe por que é que Deus libertou você da prisão da finança? Você vive preso, não dá para fazer o que você quer com o seu dinheiro, as portas estão fechadas, você não consegue emprego, não consegue o dinheiro, e Deus tem libertado você da prisão, certo? Financeira. Você sabe qual foi o propósito? Queridos, Deus quando abre porta, Deus quando liberta, Deus tem propósito. Deus me libertou do mundo do pecado, e Deus me libertou com propósito. Deus me tirou do serviço secular dos homens para um propósito aqui na Gâmbia. Deus não me deu liberdade de um serviço secular para me viver para meu bel prazer, não. Deus me libertou de uma vida secular para um propósito. Deus tem te libertado, irmão, para um propósito. Meu querido, meu irmão, minha irmã, Deus tem libertado para um propósito. Você tem que discernir isso aí na sua vida. Pois bem, Paulo e Silas não saíram, nós estamos aqui. E o que aconteceu? Diz a história, que o carcereiro disse, o que é que eu faço para me salvar? Por quê, queridos? A porta que foi aberta da prisão para Paulo e Silas foi tão grande que causou perplexidade naquele carcereiro. Uai, eles não fugiram. Por que eles não fugiram? Deus na vida, eles, o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele creu, pegou naquela noite que a porta se abriu para ele, que a prisão se abriu para eles. Paulo e Silas foi com o carcereiro lá para a casa do carcereiro, lá pregou para a família dos carcereiros, e diz o texto, pode ver o texto lá, diz que todos se alegraram. A sua liberdade tem levado alegria para outros? A porta que Deus abriu para você tem levado alegria para você e para outros? Porque, queridos, a porta que Deus abre, ela leva alegria, felicidade e liberdade para outros. Diz o texto que todos naquela noite foram batizados. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, meus queridos, é que Paulo, em tão pouco tempo de liberdade que a porta se abriu, Paulo levou alegria para uma família, Paulo levou o evangelho para um homem que livrou ele do suicídio, Paulo batizou em tão pouco tempo. Tem muita gente aí que Deus deu liberdade, abriu uma grande porta ministerial e não está fazendo nada para Deus. Não está aproveitando a porta que Deus abriu para ele. Querido, use essa porta que Deus está abrindo para você, para dar liberdade a outros, dar alegria a outros. E aí Paulo e Silas, depois que fizeram ali o que tinha que ser feito, o que aconteceu? Voltaram para a prisão, queridos, é isso mesmo.
Aquilo que você ouviu o pregador dizendo, Paulo, perto da meia-noite, louvava a Deus e Deus abriu e eles escaparam. Não. Deus abriu a porta com um propósito. Deus libertou, Deus abriu aquela prisão com um propósito naquele dia. Foi só para ir lá para casa, pregar o evangelho, livrar o carcereiro do suicídio, batizar, levar alegria e depois voltar para a cadeia. Acho interessante. Muita gente quer usar a sua liberdade para o seu bel prazer. E Paulo discerniu, não é para me sair agora. É só para mim ali fazer a obra e voltar. Eles voltaram a ficar na prisão. E o verso 40 diz que no outro dia, sim, aí sim, foram abertas naturalmente. Vieram e Paulo diz, eu quero as autoridades para se retratar, porque eu sou cidadão romano. Então, queridos, a porta foi aberta sobrenatural, não foi para uso pessoal de Paulo. Paulo usou a sua liberdade de forma natural quando foi aberta. Aprendamos hoje com essa história. Deus colocou você em uma situação indevida, segundo o que você acha. Deus te colocou em uma situação indevida para usar uma porta que vai abrir para você grande. Mas essa porta não é para o seu benefício próprio. Não. Você pode até usufruir dela, mas é para a glória de Deus. É para ajudar a outros. Deus vai te libertar da enfermidade para você usar a sua saúde para você ajudar a outros. Deus vai tirar você dessa miséria financeira para você saber administrar o seu dinheiro com santidade e não para usufruir com carnalidade. E para você também fazer missão. Use também as suas finanças para fazer missão. Deus tem dado você a oportunidade de finanças para você investir na obra de Deus. Queridos, fiquem com esta palavra em nome de Jesus. Essa palavra que eu tenho hoje no Teologando para vocês. Quero terminar deixando 2 versículos ainda para complementar essa passagem sobre o propósito da liberdade na vida deles. O primeiro versículo que eu quero deixar para vocês está em Gálatas 5:13, que diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. E ainda Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que o Senhor vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.